Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso observador, né? Dando uma olhada aqui agora nessa chamada obsessão da caça da ABI e de outras entidades, inclusive a OAB Nacional e a OAB de São Paulo, contra o maravilhoso jurista Ives Gandra Martins. O homem tem 90 anos, gente, acabou de sair de uma cirurgia delicada para a idade dele, inclusive. Teve um ataque cardíaco, né, aos 89, 90 anos. Ficou na UTI vários dias, né, semanas, se recuperando, inclusive fazendo live da UTI. É um cara corajoso, resiliente, né? Nessa idade, né, gente? Idade muito avançada, 90 anos. Idade do meu pai, né? Que se o papai tivesse vivo, estaria também mês que vem fazendo 90 anos, né? E, gente, a OAB está atrás do Ives Gandra, né? Com 90 anos de idade, um homem que ajudou a escrever a Constituição de 1988. É um jurista nacionalmente reconhecido, internacionalmente conhecido. Homem de centenas de livros de direito, professor, catedrático, um cara realmente extraordinário, super equilibrado. Está sempre, como diz o Bolsonaro, né, nas quatro linhas da lei, da ordem, da Constituição brasileira. É um constitucionalista reconhecido, com livros publicados com vários ministros da Corte Suprema Brasileira durante esses 40 anos, pelo menos, né, desde a redemocratização brasileira. É um cara que tem mais de 60 anos de advocacia, e a Associação Brasileira de Imprensa e também o Movimento Nacional de Direitos Humanos, tal de MNDH, aquelas entidades comunistas, né, que vivem atrás de quem é equilibrado, né, estão atrás do Ives Gandra, e a filha dele desabafou que é uma obsessão. Estão atrás dele desde 2022, tentando prendê-lo por tentativa de golpe. Que o Dr. Ives Gandra estaria envolvido na tentativa de golpe de Estado. Eu não sei como é que ele não foi arrolado ainda para dentro do inquérito das fake news de 2019 do senhor Alexandre de Moraes, né? Com o qual o Ives Gandra já escreveu livros, né, também. Porque dizem que Alexandre de Moraes é um jurista reconhecido, constitucionalista, porra nenhuma, né? Nunca foi juiz. O único juiz da Corte Suprema Brasileira é o Fux, Luiz Fux. É o único que teve carreira como jurista também, um juiz. O resto é tudo indicado político, né? É um outro erro que eu acredito que o Brasil deveria, de certa forma, consertar. É assim em outros países também, nos Estados Unidos também é assim, né? É o presidente que coloca ministros na Suprema Corte. Eu acho que deveria ser eleição, assim como deveria ser para promotor público, para delegado de polícia, deveria também ser eleição. Eleição, assim, dentro dos quadros da polícia, dentro dos quadros do Ministério Público, dentro dos quadros, entendeu? Assim o cara sai dali numa lista, sei lá, quádrupla, tríplice, não sei, ou vários candidatos, e o cara se candidata como vereador, por exemplo, como um senador. Então, só que aí demandaria também do povo brasileiro uma educação mais refinada, né? Para saber a importância da Suprema Corte de um país. Eu concordo com o José Dirceu, comunista declarado, né, fidelista, guevarista, stalinista, que o poder judiciário não deveria ser um poder. Não. Ele não é eleito, então ele não tem poder, ele não é eleito, não foi eleito por ninguém. Poder é quem é eleito pelo povo, né? Emana do povo, como dizem, né? O poder. A Câmara Baixa e a Câmara Alta, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Eu acho que o Supremo deveria ser um órgão técnico de fiscalização, não um poder, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A filha do Ives Gandra, gente, chama-se Ângela Gandra, e ela está criticando esse processo da OAB, que já se arrasta há uns 3 anos, pelo menos, contra o pai dela, com 90 anos de idade, ainda trabalhando, fazendo live, respondendo perguntas, escrevendo, e ela disse assim: meu pai, Ives Gandra, teve que defender-se mais uma vez, sustentando oralmente, ele foi lá na turma da OAB sustentar, contra a acusação de incitação ao golpe de Taubaté.
recém-infartado, 66 anos de advocacia, por algo que escreveu em 1988, a Constituição do Brasil. Ele deu dicas a apoiadores do Bolsonaro dentro da Constituição brasileira. E a gente sabe que a Constituição brasileira já foi rasgada há muito tempo por essa Suprema Corte que está aí agora, dominando e comandando o futuro do Brasil, dando 14 anos de cadeia para cabeleireira Leila, que pintou a estátua de batom. Gente, é bizarro, né? Quem entrou no Conselho de Ética contra essa suposta ajuda ao golpe do Estado do Ives Gandra foi a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e o Movimento Nacional dos Direitos Humanos, chamado MNDH. Né? No processo, essas duas entidades apontam investigações da PF, da Polícia Federal, né, que relataram um documento no celular do Mauro Cid, aquele que foi vilipendiado pelo senhor Alexandre de Moraes, né, assim como Felipe Martins também o foi, dizendo, Alexandre de Moraes, abre aspas, cuidado, hein, olha a sua família, hein, você tem filho pequeno, olha seu pai, cuidado, hein, que pode acontecer. Gente, um juiz da Suprema Corte, um ministro da Suprema Corte falando isso para uma pessoa que está ali no banco dos réus, ameaçando a pessoa, é bizarro demais, né? E o nome do Ives Gandra estava em uma dessas mensagens no celular do Felipe Martins, né? Descrevendo a viabilidade de uma intervenção militar por meios constitucionais. Por isso que a Ângela Gandra falou do pai dela. Papai está sendo achacado pela OAB de São Paulo por conta do que ele escreveu em 1988. Aí a gente imagina, ele escreveu o quê? Um artigo? Não. Ela fez uma alusão às duas mãos do Ives Gandra, junto com outras que ajudaram a escrever a Constituição de 1988. Né? Mauro Cid, na época, era ajudante de ordens, né, do presidente Bolsonaro. E, gente, é bizarro o que está acontecendo com o Ives Gandra, né? Essa perseguição que chega a ser uma obsessão, assim como o Alexandre de Moraes tem obsessão por Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha, por Rodrigo Constantino nos Estados Unidos, curando-se do câncer, acabou de fazer um transplante de medula, está se recuperando, tiraram o passaporte dos caras, bloquearam contas e prejudicam a filha do Eustáquio, que era uma criança, depois adolescente, e ainda ele com problemas de tortura durante o período que ficou preso na Polícia Federal em Brasília. E o Paulo Figueiredo, que é neto do presidente Figueiredo, que está em Orlando também sofrendo essas agressões inconstitucionais. O Alan dos Santos, que também é jornalista, e todo mundo, o Alexandre de Moraes chama de pseudo-jornalista. Ele é que é um pseudo-juiz, porque ele nunca foi juiz, né? Ele sempre foi político, inclusive foi secretário de Estado do Alckmin, secretário de Segurança Pública em São Paulo, né? Durante o governo do Alckmin, filiado ao PSDB, advogado do PSDB, né? Ele é um pseudo-juiz. Agora vai acusar Ives Gandra de pseudo-jurista, pseudo-advogado, né? Senhor Alexandre de Moraes. É bizarro, né, gente, o que está acontecendo nesse país. E, gente, essa matéria que eu estou trazendo aqui do UOL, ó, essa daqui, já tem um ano, tá? Ano passado. Falando que a OAB informou que o recurso contra o advogado Ives Gandra não seria julgado. Ele estava com 89 anos na época, alvo de uma representação disciplinar, porque ele teria ajudado a dar o golpe de Taubaté, né? Aí vai vendo. Em dezembro de 2023, a sexta turma do tal Conselho de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo arquivou a representação contra ele, porque ele não havia cometido nenhuma infração ética. Ele simplesmente deu o atestado constitucional de como se pode usar o aparato de Forças Armadas para a defesa da Constituição, né? Seja na defesa da ordem interna, seja na defesa de fronteiras, por exemplo, terrestres ou marítimas. É onde que as Forças Armadas entram para defender o país, né? Independente de qual seja o país, né? A relatora do caso na época, lá na OAB de São Paulo, foi Maria Isabel Sampaio, afirmou que Ives Gandra agiu conforme suas convicções jurídicas, exercendo sua liberdade de expressão, e aquilo foi arquivado. Agora voltou, né? Em novembro do ano passado, dessa matéria que eu trouxe aqui para vocês, do UOL, né?
o julgamento do recurso foi retirado da pauta e coincidiu com a eleição da OAB de São Paulo. A filha do Ives Gandra, que é a Ângela, que eu falei com vocês agora, era candidata a vice-presidente em uma das chapas, à presidência da OAB de São Paulo, né? Protestou contra o agendamento do julgamento durante as eleições, sugerindo então movimento político dentro da OAB de São Paulo para, de repente, tirá-la da corrida por conta desse julgamento disciplinar da OAB, do pai dela na OAB de São Paulo. Né? É bizarro, né, gente? Como é que a política está entranhada em tudo e você tem que saber jogar o jogo político, senão você se ferra de verde, amarelo, azul e branco. Né? Aí é a Ângela. Aqui, gente, no Wikipédia dela não tem a idade dela não, tá? Mas como o pai dela já tem 90 anos, acredito que ela tenha uns 60, né? Minha idade mais ou menos, né? Deixa eu ver aqui, não tem a idade dela em lugar nenhum, né? Doutora Ângela Vidal Gandra da Silva Martins, né? Então, continuando, só para a gente terminar aqui, em fevereiro desse ano agora, 2025, né? A decisão de arquivar a representação foi mantida, encerrando o processo contra ele. A OAB retirou, então, a OAB de São Paulo reiterou que não identificou nenhum indício mínimo de que ele estivesse fazendo nada de errado, né? E, gente, é muito bizarro, né? Agora, a única coisa que o Ives Gandra sugeriu, o estudo, depois que foi interpelado pela equipe do Bolsonaro, foi a interpretação do artigo 142 da Constituição, novamente sugerindo que Forças Armadas poderiam atuar como poder moderador em conflito entre poderes. Pronto, foi só isso que ele falou. Tem um conflito entre os três poderes, um deles que eu acho que não deveria ser poder, que é o judiciário, de jeito nenhum, não foi eleito para nada. Né? Nesse ponto, as Forças Armadas, segundo a Constituição do Brasil, segundo o artigo 142, pode ser chamada a estabelecer a ordem entre os poderes. Então, só para a gente fechar aqui o nosso vídeo, pedir a opinião de vocês sobre isso, o que vocês acham, se está sendo justo esse julgamento de ética na OAB. Assim, os ministros da Suprema Corte não têm coragem de arrolá-lo ou levá-lo a prestar algum depoimento, né, como testemunha. Não tem coragem de colocá-lo nos inquéritos das fake news, no inquérito do fim do mundo de 2019, inventado da cabeça desses juízes malucos da Suprema Corte brasileira, nem muito menos qualquer CPI teria coragem de arrolá-lo, porque a gente já viu. Lá na OAB de São Paulo, o julgamento é um julgamento show, realmente, e com um viés político esquerdista, esquerdopático, esquerda nazista, muito forte, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Vamos em frente, né? Porque é isso aí, o pau tá comendo. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.